Alertas de cientistas sobre as ameaças à vida na Terra deixam apreensivos homens e mulheres de todo o mundo. Riscos que podem tornar reais as profecias do Apocalipse. Recentemente, o furacão Grace, de categoria 3, atingiu a costa leste do México com ventos de até 200 km por hora. Ele alcançou outras regiões e trouxe chuvas muito fortes, enchentes e deslizamentos de terra. As autoridades decretaram situação de emergência para mais de 20 municípios, pois o furacão Grace causou muitos danos e prejuízos por onde ele passou. Acompanhe as imagens. Um incêndio florestal começou na Rússia. O fogo se espalhou por quilômetros de distância e helicópteros foram usados para apagar as chamas. Mais de 1.000 pessoas foram evacuadas de suas casas, pois a área atingida pelo fogo foi de cerca de 921 hectares. Foram necessários 200 toneladas de água por dia para tentar conter o incêndio florestal. Dezenas de casas foram incendiadas, mas graças a Deus, os bombeiros conseguiram impedir a propagação do fogo. E enquanto isso, em outra região da Rússia, um incêndio florestal se espalhou até a cidade de Sarov, onde está localizado o centro nuclear, e equipes de resgate vêm se esforçando ao máximo para conter o incêndio. Veja como foi. Ты посмотри, какой. Uma forte tempestade atingiu as regiões centrais da Arábia Saudita com muito granizo. Depois disso, enchentes repentinas ocorreram em alguns lugares, inundando partes das estradas. Em regiões tropicais, o granizo é bastante raro. Porém, nos últimos anos, devido às mudanças climáticas no planeta, esse fenômeno começou a se manifestar com muito mais frequência. Muitas árvores e pilares foram derrubados. Os ventos fortes quebraram dezenas de postes em cima das estradas, colocando em perigo os motoristas e passageiros e causando quedas de energia em diversos locais. Uma enorme tempestade de poeira varreu a Argélia nesses últimos dias. A tempestade foi causada por ventos fortes de até 90 km por hora. E apesar de ainda ser dia, o céu não pôde ser visto, a tempestade de areia bloqueou a luz do sol, deixando todos na completa escuridão. E tudo o que dava para ver eram as luzes das casas e dos carros. O deserto do Saara frequentemente sofre grandes tempestades de areia que podem viajar grandes distâncias, cobrindo os carros e causando a chamada chuva de sangue, quando as partículas de areia se misturam com as gotas de água, deixando uma camada marrom enferrujada após a sua evaporação. Um oficial de saúde disse que os hospitais estão em alerta máximo e preparados para atender casos de emergência causados pelas tempestades de areia que atualmente afetam o país. Um incêndio de grandes proporções atingiu a França nesses últimos dias. Milhares de pessoas foram evacuadas enquanto os bombeiros tentavam apagar as chamas diante do clima quente e seco daquelas regiões. O trabalho foi dificultado porque os ventos de até 50 km por hora espalhavam o fogo de forma muito rápida. O incêndio cobriu 5.000 hectares de terra na região, fazendo com que muitas pessoas inalassem a fumaça. As estradas perto do incêndio foram bloqueadas e os desabrigados ainda são aconselhados a não voltar para casa. A temperatura atingiu mais de 40 graus Celsius. Veja algumas imagens de como aconteceu.
Irmãos, eu mostrei para vocês esses últimos acontecimentos para que vocês continuem prestando atenção a tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, porque é fato que nós estamos vivendo os últimos dias antes da volta de Jesus. É claro que as catástrofes naturais sempre existiram e sempre vão existir, mas o que nós temos percebido é que tem havido uma maior frequência. Assim como uma mulher grávida percebe que está para gerar o seu filho por causa das contrações que vão aumentando, assim também nós percebemos que as contrações das dores deste mundo estão aumentando cada vez mais. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, não é uma coincidência. Eu sei que pode parecer que Jesus está demorando a voltar, mas existe uma razão para isso. É que Deus, por causa do seu amor e misericórdia, deseja que o maior número de pessoas se arrependam e creiam no seu Filho Jesus para serem salvas. Então não seja como aqueles que zombam e vivem de uma forma como se Cristo nunca fosse voltar, ok? Antes, espere no Senhor com paciência, com alegria e ande nos caminhos dele todos os dias. Assim você estará seguro e não terá motivos para se preocupar ou ter medo. Amém? Veja o que a Bíblia diz. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.